Boa, gente! É isso aí, estamos nós aqui novamente com o nosso Podtex, né? Edição de número 19, e agora não vou errar o número, então vou falar o número certinho, que a minha amiga Brenda aqui já me deu todas as orientações, né? Então, se você assistiu alguns episódios anteriores, aí você viu lá que teve falha no número, a gente teve que fazer um ajuste ali, corrigindo, porque eu acabei me equivocando. Mas não, esse é o episódio número 19, e hoje eu tô aqui com dois integrantes que ainda não tiveram a oportunidade de conversar comigo aqui nessa mesa, né? Primeiro, tô com a Ellen aqui, do nosso time de gente e gestão lá da TexLab. Tá participando pela primeira vez com a gente. Certamente ela vai estar um pouquinho nervosa aí, mas com o passar do tempo ela vai desenrolar. Então, Ellen, queria que você se apresentasse, falasse um pouco da Ellen, né? O que a Ellen tem aí na sua trajetória profissional, o que você ajuda a gente na TexLab. Conta um pouquinho aí para os nossos convidados. Gente, bom dia. Bom, como o Sader falou, me chamo Ellen. Eu trabalho na Tex e eu cuido da parte de gente e gestão. Então, essa parte de cuidar ali dos colaboradores, questão de ações, endomarketing, tudo que é relacionado a isso fica comigo. Se eu for pensar um pouquinho sobre quem sou eu, sobre minha trajetória aí na área, eu sou formada em recursos humanos. Também já comecei uma parte em psicologia. Hoje não estou fazendo mais, mas é uma coisa que eu gosto. Venho trabalhando, então, na área já faz mais de 3 anos. E meu foco é esse. A área que eu gosto, que eu estou construindo aí para minha vida também. É cuidar de gente. Cuidar de gente. Para isso, ela já cuida de 2 pequenininhos, né? Então, ela já está bem engajada nessa questão de cuidar de gente. Pô, legal, Ellen. Obrigado aí. Primeiro, obrigado por aceitar o convite, o desafio de estar aqui com a gente gravando esse episódio hoje, né? É sempre muito legal a gente ter experiências novas, espero que você curta bastante, que seja aí um bate-papo bem leve, descontraído aí, com o nosso super convidado aqui de hoje, tá bom? Valeu! Beleza, bora lá! Isso aí! Bom, e para você, gente, estou aqui hoje com um mega convidado. Pô, ter o prazerzão de receber ele aqui. A gente já teve a oportunidade de conversar algumas outras vezes, um pouco mais rapidamente, e certamente hoje a gente vai ter a oportunidade aí de conhecer um pouco mais da história dele, da história profissional dele, né? E fazer essa conexão aqui entre a TexLab e entre a Los Chiavos Seguros, né? Tô hoje com o Mário aqui. Marião, obrigado aí pela presença, por aceitar o nosso convite. E queria deixar aí você inicialmente poder se apresentar, falar um pouquinho de vocês, falar um pouquinho aí, claro, só uma introdução inicial aí sobre a empresa, para depois a gente ir batendo um pouco mais um papo e conhecendo um pouquinho mais a história. Tá bom. Primeiro, agradeço por estar aqui. A gente que te agradece. Depois dessa apresentação da Ellen, ela falou que está com um pouco de vergonha, mas acho que não está com vergonha nenhuma. Já desenrolou, né? Já desenrolou. Meu nome é Mário Luciavo Filho, tenho 49 anos, tenho uma filha chamada Gabriela de 20 anos, trabalho há um pouco mais de 34 anos na Los Chiavos Seguros, que é uma empresa familiar, e a única coisa que eu sei fazer é falar de seguros. Boa, ótimo. Então já é uma mega oportunidade aí pra gente conversar. O Marião já tá mais experiente com filho do que a gente. Ele já tem 20, pô. Aí já viveu muita coisa que a gente ainda vai passar, né? Eu comecei agora, que eu tenho 2 e são bebês. Então, a minha mais velha ainda tem 11 ainda. Mas, pô, certamente são experiências muito legais também pra gente trocar. Mas se a gente for falar de filho, isso daqui já dá um novo podcast. Então a gente tem que retomar aqui, porque falar de filho, aí nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas legal, Mário, você comentou comigo aí, né, que, pô, iniciou lá a sua carreira, é o que você falou, né, seguros é basicamente a sua vida. A gente vai ter oportunidade de conectar muito esse assunto, seguros e tecnologia. Sim. Hoje, inclusive, a gente tem até novas oportunidades de seguro, né? Então, tem até a questão de seguro, de cibersegurança, enfim. Então, é um mercado que vem, inclusive, expandindo bastante.
às vezes só vem na nossa cabeça seguro de carro, né? Isso. Então, eu acho que todo mundo tem esse seguro na cabeça. Mas certamente tem muitas outras oportunidades que talvez dê para a gente até explorar um pouquinho mais essas questões, né? Então, vejo aqui, né? Você há 15 anos trabalhou, construiu ali uma história com os seus pais, né? Então, você que está assistindo a gente aí, fica aí ligado que certamente vai ter bastante insights legais aqui dessa conversa que a gente vai construir junto aqui. Tá? Então vamos começar lá atrás, vamos começar na história, onde tudo nasceu, né? Então conta pra gente um pouquinho como que foi lá atrás a sua entrada, né? Primeiro, como que seu pai construiu, talvez, por que seu pai decidiu trabalhar com seguro e daí por que você também resolveu ir trabalhar com ele lá? Tá. O meu pai trabalhava numa multinacional e ele cuidava dos seguros dessa empresa. Então, a empresa tinha uma corretora cativa, meu pai ele era o responsável, e ele tinha que cuidar de todas as apólices de incêndio. Na época que ele começou, então tinha uma apólice para incêndio, tinha uma apólice para dano elétrico, tinha uma outra apólice para roubo. Então, a empresa tinha uma corretora própria, e com o tempo ela foi liberando para fazer o seguro dos automóveis dos funcionários, para fazer um seguro da residência. Então, quem era empregado tinha uma apólice coletiva. Então, vamos supor, você trabalhava lá. E aí você queria fazer o seguro da sua esposa. Não podia pôr nessa apólice coletiva. Uhum. Só que a empresa deixava meu pai fazer em nome dele. Então, foi aí que meu pai foi construindo uma carteira. Então, em um determinado momento, ele falou, olha, agora eu quero montar a minha própria corretora. Eu já tenho um espaço físico. Ele já tinha uma casa, que era a casa que ele tinha... Quando ele casou com a minha mãe, ele morou. Depois ele comprou uma outra casa e alugou essa daí. Ele pediu a casa de volta e montou a corretora. Uhum, né? legal. E nesse momento que ele decidiu... Falou, mas ele montou a corretora trabalhando ainda... Trabalhando junto, porque essa empresa, ela deixava ele fazer os seguros da sua esposa, do seu filho, de um primo, de um amigo, em nome dele. Uhum. Então, ele nunca fez escondido. Ele falava, olha, eles estão me procurando, posso fazer em meu nome? Aí eles deixaram e trabalhava como pessoa física e ia fazendo seguros. Pô, legal. E aí foi que começou, que ele nem sem perceber, ele foi montando a carteira dele. E aí chegou um determinado momento na vida dele que ele olhou e falou, olha, é o momento de eu ter do meu próprio negócio. E eu estava com 14 para 15 anos, estudava num colégio próximo à corretora, e ele falou, você vai me ajudar. Eu falei, não, tô muito novo para começar a trabalhar. Não quero trabalhar ainda não, não pô, quero trabalhar. Ele falou, não, mas eu falei, nenhum amigo meu trabalha. Ele falou, não, mas você precisa me ajudar. Aí minha mãe conversou comigo, falou, olha, ajuda seu pai, é meio período, você sai do colégio. E eu tinha que entregar algumas... Você é o irmão mais velho, Mário? Eu sou do meio. Do meio. Mas a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, que ela é psicóloga, e o meu irmão tinha 13. Uhum. Né? Então não tinha como o meu irmão ajudar. Aí o meu pai falou, não, então vamos lá. Sobrou pra você mesmo. Sobrou pra você. E eu comecei como office boy. Claro, esse é o trabalho padrão. Esse é onde eu comecei também. Essa galera de hoje aí não, eles nem não sabem sabe nem que é office boy. Mas eu até que eu gostava, porque eu saía do colégio, pegava o ônibus e ia até o Ipiranga. Jogava um fliperama. Office boy que não jogava fliperama não vale. Eu ia numa seguradora, né, que ela na Xavier de Toledo, e tinha um fliperama em frente. Olha lá, falei. No dia que meu pai descobriu, na verdade foi minha mãe, no dia que minha mãe descobriu que eu entrei pra jogar fliperama, ela quase te promoveu, falou assim, esse menino não vai mais ser office boy. Assim, não vai ser mais office boy, ela quase me matou. Ela falou, você tá no centro da cidade, você vai parar num fliperama com 15 anos de idade pra jogar? Falei, mãe... Bom, mas legal, vamos explicar pra essa galera o que é fliperama, né? Hoje já nem existe mais. Hoje no shopping, o shopping lá tem o... Na Playland, exatamente. Shopping, né? Só que antes era uma portinha lá que o cara colocava um monte de máquina com fichinha, a gente entrava lá e era loucura pra gente, né? A gente não tinha essa facilidade do videogame hoje, que nem eles têm, mas... Pra gente era outro mundo, né? Era outro mundo, era bom demais, cara. E aí, o interessante era o seguinte... eu também fui durante um tempo office boy, mas mesmo depois trabalhei um bom tempo na Paulista. Na Paulista tinha vários fliperamas top. E o legal
era meio que até um ponto de encontro da Sim. galera, porque a galera que era office boy também não tinha uma rotina de trabalho para preencher o dia inteiro. Então era meio que padrão, vai no banco de manhã, dá uma paradinha no fliperama e daí depois volta para trabalhar, né? Que os chefes antigos não ouçam que a gente fazia isso, mas certamente eles sabiam, porque, cara, era muito comum isso, era muito legal. Eu não tinha como escapar, porque eu trabalhava com meu pai e depois eu tinha que ir para casa. Aí minha mãe falava, por que você atrasou hoje? Se você não costuma demorar É que tanto. tava fila no banco, mãe. Eu falei, mãe, o ônibus demorou, o metrô. Ela falou, Cara, e era fila no banco, era fila no correio. Cara, onde a gente ia era fila. Naquela época, pelo menos quando eu trabalhei de office boy. Essa geração mais nova não entende, porque naquela época eu vinha com cheque de indenização de automóvel. Então era um cheque carimbado, só na conta do favorecido. Mas meu pai falava, olha, se te assaltarem, você entrega o que tiver que entregar, entrega cheque, porque ele não vai conseguir depositar. Mas eles não entendem hoje o que é um cheque, né? Não, cheque. É difícil, gente. Eu também não sei direito. A Ellen, que já é uma geração, nem é tão nova, mas também não é tão antiga, talvez, da nossa época. Eu nasci em 80, né? A gente tava conversando esses dias, né? O que é cheque. Eu tava conversando esses dias com a minha filha, o que é uma fita VHS. Ela olha lá, a Blockbuster foi uma mega empresa. Você chegou a pegar a Blockbuster? Não. Olha lá. Cara, não sei. A Blockbuster, cara, foi a empresa, foi o Netflix do momento. Sim. Né? Tanto tem aí até histórias, né? A própria... a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix na época, acabou não acreditando no negócio do streaming e hoje virou o que virou. A Blockbuster quebrou e a Netflix tornou a potência que é. Mas é muito legal. A gente que passa por essas gerações e vê essas mudanças, né? E é o que você falou, hoje todo mundo praticamente tem um videogame na palma da mão, que é o celular. Isso. Na nossa época, para você jogar um joguinho, alguma coisa, era um negócio dificílimo, cara. Então, a oportunidade de ir num fliperama era legal. Mas aí, legal, por 15 anos você foi trabalhar lá, começou como office boy, né? E conta pra gente um pouquinho como que foi o desafio do início de carreira, né? Porque aquilo, pro seu pai já era uma rotina, né? E como que foi para você começar esse aprendizado, começar a entender de seguro, quais os desafios que hoje você olhando para trás, né? Porque às vezes quando a gente está vivendo o desafio, a gente não tem a real noção do tamanho do desafio, né? Isso. E hoje a gente olha para trás e fala, poxa, cara, eu lembro de ter passado por essas dificuldades, né? Esses momentos delicados. Como que foi esse crescimento para você? Então, no começo era muito difícil porque eu não sabia nada. Então eu comecei ajudando meu pai a levar as propostas, porque eu tinha que protocolar a proposta física na seguradora, então eu tinha que fazer esse trabalho, e meu pai aos poucos foi me ensinando, olha, vem aqui comigo fazer um seguro, como se calcula um seguro de automóvel. E era engraçado nessa época, porque tinha um caderno, um livro, de cada seguradora, com os modelos dos carros. As seguradoras dessa época é mais ou menos as mesmas hoje ou mudou bastante? Já mudou bastante. Mudou? Que nem essa que eu ia na Xavier de Toledo era Marítima. Que já não existe mais. Depois virou Sompo, foi comprada antes por um outro grupo e hoje ela foi adquirida pela HDI. Ah, tá. Então, as seguradoras, as maiores foram comprando essas menores, mas eu tinha um livro da Marítima, tinha um livro da Sul América, tinha um livro... Sul América continua... Da Porto. Também. Aí eu tinha que olhar lá. Eu tenho um Palio 2010, modelo X. Aí eu tinha que multiplicar e fazer o cálculo tudo na mão. Caraca. Eu fazia tudo na mão. Metade eu acertava. Aí já dá pra gente fazer aquela conexão. Como que a tecnologia ajudou todo esse processo, né? Então, como era antes e como que é hoje. Já dá pra gente fazer essa conexão. Já. Então, além disso, um seguro empresarial que hoje eu coloco lá, qual que é o seu negócio? Eu tenho uma imobiliária. Então, eu entro lá no sistema da seguradora, coloco o CNPJ, o nome, coloco o endereço, coloco o ramo de atividade. Algumas seguradoras hoje, já pelo CNPJ, já puxam o KNAI. Então, eu não preciso nem me preocupar. Se é uma imobiliária, por exemplo. Porque ele já vai puxar o KNAI correto e já enquadra corretamente. Quando eu comecei, demorava uma semana para a companhia devolver o orçamento para a gente. Então, e a devolução era manual, física? Física, ainda era física também. Então eu tinha que, do seguro do automóvel, ficar calculando lá no livrinho e no seguro também empresarial, residencial,
Eles que me mandavam orçamento. A grande vantagem disso é que você tomava vários cafés, tanto com o cliente quanto com a seguradora, né? Porque eu vejo hoje, né? Hoje, assim, você me manda uma proposta de orçamento, eu falo, cara, não gostei disso. Você vai provavelmente lá no sistema, altera e me manda de novo. Isso. Eu imagino antes, você me trazia uma proposta, uma semana depois eu olhar e falava, então, acho que precisava aumentar aqui tantos R$ 1.000 no... Não, aí eu queria ficar louco, porque eu falava, vai demorar mais uma semana pra chegar. Isso Porque daí... aí tinha que ir de novo para cálculo, de novo para gerar uma proposta, para isso chegar de volta para você. Eu gosto muito de visitar o cliente. Você então, gosta de tomar o café com o cara lá. Gosto de tomar o café, porque é aí que sai o negócio. O café sai no negócio, o negócio sai no café, sai num jantar, sai num almoço. Então, eu sempre gostei de visitar o cliente por isso. E nunca vou te visitar só com um propósito. Vou te vender um seguro de vida. Não, eu vou lá, começo a bater um papo, a gente toma um café, aí surge a oportunidade e eu entro no jogo. Mas era muito complicado naquela época porque não tinha, a gente não tinha autonomia, o corretor, da gente calcular. Uhum. Hoje tem o lado bom, que a tecnologia... Eu chego lá, 5 minutinhos, eu calculo 3 seguradoras. Eu tenho um multicálculo. Mas o risco fica também mais na sua mão, né? Entendeu? Só que aí, de quem que é a responsabilidade? Se eu calculei o seguro da Ellen errado, eu enquadrei errado o negócio dela, eu tive um caso agora. Eu fiz o seguro de uma empresa, a empresa tem muita espuma para montagem de cadeira, e a própria seguradora que tinha feito o seguro não aceitou a renovação. Por quê? Porque estava enquadrado errado. Entendi. A primeira aconteceu... O outro corretor fez errado. Porque você pegou uma renovação. Aí eu peguei essa renovação e eu falei, tem alguma coisa errada. Agendei a vistoria com a seguradora, com a própria seguradora que já tinha feito seguro. E eles foram lá, a gente não faz esse risco. O grande problema disso é que se tivesse dado um sinistro na primeira, ia ser uma dor de cabeça, né? Não paga. Não paga. Sabe por quê? Porque a responsabilidade não é da seguradora. O seguro é um contrato de boa-fé. Mas a companhia de seguro... Isso é uma informação legal, Mário. Mas a seguradora é uma companhia capitalista. Sim, inclusive ela quer dinheiro no final da conta. O que é o melhor para a seguradora? Você pagar, ela não ter que te indenizar. Mas ela também não vai deixar de te indenizar porque você... Porque teve o sinistro. Né? Então ela não vai falar assim, olha, eu vou procurar um pelo em ovo para não te pagar, não. E qual que é a diferença de ter o corretor? O corretor tem o contato com a seguradora. Então a gente pode, se fosse com a gente falaria, olha, houve um erro, como que a gente vai tentar solucionar isso daqui? Significa que a seguradora vai pagar? Não sei. Depende do seu relacionamento, se eu estou dando lucro, entendeu? Hoje é muito difícil existir uma indenização comercial, porque o mercado está difícil para todo mundo, inclusive para seguradoras. Sim. Mas então a gente tem que tomar muito cuidado, o corretor, porque a tecnologia facilitou. Mas também a responsabilidade agora está tudo aqui. Claro. Entendeu? Agora a gente está falando de um automóvel que custa R$100 mil. R$100 mil, se der um problema, talvez você aperta daqui, tira dali, vende alguma coisa, você indeniza o cliente. E se pegar fogo numa empresa de 20 milhões? Eu costumo nem pensar nisso, mas... o próprio lance do seguro do carro, né? Isso foi até uma conversa que eu tive recente com a corretora. Porque antes era muito comum a gente ter ali um dano de terceiro de 150 mil. Aí ela falou, cara, e se você tá na estrada e bate num carro que vale 400? E hoje não é difícil achar na rua carro que vale de 400. Quer que eu te dê um exemplo? Claro, eu adoro exemplos. A gente tem um cliente que tinha 100 mil de terceiros, ele bateu numa ambulância. Vixe. Só que a ambulância é terceirizada. Então, eu sou o dono da ambulância que presta o serviço para aquele determinado hospital. Aí foi lá, o conserto ficou em 30 mil. Os dias parados em 150 mil. Vixe, ferrou. Entendeu? Porque é um carro que tá ali para ganhar dinheiro. Aí o meu irmão conversou com o dono da ambulância e falou para ele, olha, o negócio é o seguinte, ele tem 100 mil de terceiros. Você está pleiteando o valor maior do que ele tem. Gastou 30, tem 70. Ou você aceita os 70... Ou é judicial. Ou você já vai judicialmente porque ele não tem cobertura e não tem como te pagar. Aí, nesse caso, a gente conseguiu reverter. Mas aí vira uma negociação, né? Virou uma negociação, mas a seguradora não importa. Ela vai... Ela falou assim, você tem 70, acabou. Ela não vai negociar com o cliente.
com o terceiro. Então, Não, porque a apólice dele é isso, é 100 mil e acabou, né? Não tem um asterisco ali que, se possível, ele paga até 200. Não existe isso. Meu irmão ligou pro cara e falou, ó, amigão, você pode aceitar os 70, senão vai ser judicial. Vai demorar muito, não sei o que. Ele falou, tá bom. A gente entrou em acordo, o cara foi lá, aceitou 70, a companhia pagou. Mas o cara tinha 100. Aí esse cara já passou para 500, entendeu? Que aí já começa a querer aumentar o bolo, né? E eu falo para todo mundo hoje, o problema não é só o dano material. E se você atropela alguém, a pessoa fica internada, é muito complicado. É que eu vejo até pelo nosso lado, né? É muito difícil medir risco, né? Inclusive, né? Porque, assim, óbvio, se a gente for olhar, era melhor ter um seguro, por exemplo, no caso de carro, sempre para 1 milhão. Mas isso vai tornar o seguro muito mais caro, né? Aquele prêmio que você tem que pagar ali para ter esses 12 meses de seguro vai ficar muito alto. E, às vezes, é aquilo que você falou, às vezes você julga ali que 300 mil, 400 mil seja suficiente. Mas e se acontece, por exemplo, o que você falou, um caso de morte? Aí você já entra num valor que é incalculável. Incalculável. Né? Então, assim, é uma decisão muito difícil e acho que até uma questão legal de a gente trazer. Acho que aqui no Brasil, né, você inclusive teve até a oportunidade de morar fora, não sei como que você viveu isso lá, ou visitar, não sei, mas eu acho que a gente aqui no Brasil não é tão preparado para essas questões de contratação de seguro, né? Não. Eu vejo que, às vezes, fora do Brasil, isso funciona muito melhor do que a gente acaba trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil, né? Eu não morei fora, mas eu já conheci o mercado externo. Que nem a gente falar de seguro de vida, o seguro de responsabilidade civil profissional. O médico americano, o prestador de serviço, ele já tem um seguro dele. Isso aqui no Brasil que é muito mais difícil de ter. Muito mais importante você ter um seguro de vida do que você ter o seu seguro do carro. O seu carro vale o quê? 100 mil reais. E a sua vida? O quanto que você está produzindo hoje? O quanto que você vai produzir? Se você ficar inválido... Se você ficar inválido, você tem duas opções. Ou a sua família vai ter que cuidar de você, ou você pode ter um seguro que vai ajudar no auxílio para ter um profissional que cuida da sua saúde. Então eu falo para todo cliente, e eu gosto também de uma outra historinha do seguro de vida. O seguro de vida, às vezes a gente tem um sonho. Uma vez eu fui almoçar com um amigo meu, tava ele e a esposa, a gente tava almoçando, conversando, batendo papo, e a gente começou a falar, e falou assim, cara, eu queria comprar um carro de um valor X, né? E eu falei, por que você não compra? Você tem seu escritório tá indo bem, você tá produzindo, você pode comprar. Ele falou, eu posso comprar, mas só que se me acontecer alguma coisa, eu não tenho, esse dinheiro vai fazer falta para minha esposa e para cuidar dos meus filhos. Aí eu falei para ele, então por que você não vai num banco e não faz um financiamento? Eu falei de propósito, né? Por que você não vai num banco e faz um financiamento? Eu falei, tá louco, eu vou pagar 3 vezes o valor do carro? Eu falei para ele, então tá bom. Então se eu te disser que eu te deixo o mesmo valor do carro que você quer, para você pegar esse dinheiro, comprar esse carro à vista, e se te acontecer alguma coisa, por um valor muito menor do que você imagina, você vai ter esse valor disponível aqui para sua família. Faz sentido para você? Ele falou, faz. Aí a mulher dele falou, agora você vai fazer ele comprar o carro, né? O seguro de vida comigo. Eu falei assim, então, o seguro de vida... Boa, excelente raciocínio. Sentei com ele, a gente montou lá a pólice, eu consegui fazer uma pólice o dobro do valor do carro. Porque ele viu que... Porque ele estava guardando dinheiro para uma coisa que talvez iria acontecer. E esse talvez é muito a questão do seguro, né? Eu falei assim, olha, se a sua preocupação é durante 20 anos, a gente faz por 20 anos o seguro. Então, em 20 anos, que nem a minha filha tem 20. Ela já está estudando, está fazendo faculdade, ela daqui 3, 4 anos tem que voar. Hoje eu estou ajudando, mas ela vai ter que voar o momento dela. E eu já tenho uma proteção que se eu faltar... ela tá garantida. Até ela voar. Até ela voar, entendeu? Então eu falo aqui pra ele, então qual que é a sua preocupação, o período? 20 anos? Então a gente faz um seguro por 20 anos, ou um seguro por 30, ou uma vida inteira, e o cara vai lá, escolhe, e ele fala e compra o carro.
Mulher ficou brava comigo. Mas ganhou um amigo, reforçou a amizade. Mas né? eu falei pra ela, mas de vez em quando eu posso usar o carro do seu marido. Boa, pô, essa é uma sacada e eu acho que daí dá até pra gente fazer uma conexão legal também, muito com o mundo da tecnologia. Porque, assim, a tecnologia, de fato, ela ajuda demais, né? Mas, muitas vezes, eu vejo que, até pelo próprio avanço da tecnologia, a gente perde isso, perde esse contato, perde essa conversa com as pessoas que vivem o dia a dia daquele negócio, que é o caso do corretor. Então, o corretor, ele vive o dia a dia do seguro, ele vive o dia a dia do segurado, né? Exemplo nosso, na Alatex Lab, a gente vive a tecnologia. Então, a gente muitas vezes pode ajudar as empresas a impulsionarem, né, com o apoio tecnológico. E o corretor pode ajudar as pessoas, os empresários, a resolverem, às vezes, aquilo que era um problema acabou virando uma solução. E o que acontece? Né? Com o avanço da tecnologia, às vezes muitas pessoas acabam tendo esse olhar, não preciso mais conversar com o corretor, eu posso ir lá no aplicativo e contratar o meu seguro. Só que, aí é a minha opinião, né? Perde essa questão do relacionamento e perde essa questão da vivência do negócio. Isso. Porque o aplicativo, e aí eu falo com muita propriedade porque fui desenvolvedor durante muito tempo, ele vai seguir uma ordem programável para entregar o resultado daquilo que você está perguntando. Então, é o que você falou. Eu quero um seguro de carro, ele te entrega o melhor seguro de carro. Mas ele não vai conseguir, às vezes, avaliar que o que você precisa não é um seguro de carro. E que talvez o que você precisaria era de um seguro de vida para poder, de repente, sei lá, comprar um carro. Né? Então, que foi mais ou menos o exemplo que você acabou trazendo. Como que você vê hoje essa relação, né, entre o seu trabalho, né, ser corretor, a corretora, essas empresas que chegam no mercado oferecendo, às vezes, facilidade, sem ter essa consultoria de apoio? Como que você enxerga e vive esse momento hoje? Então, uma excelente pergunta. Eu tenho muito cliente que às vezes eu estou renovando algum seguro, principalmente quando o seguro de automóvel é commodity, né? Uhum. Então hoje... Meio que obrigação, né? O cara comprou um carro, ele vai lá e faz seguro. Mas o cara entra lá, já calcula online, aí o cara já me vem com 10 orçamentos, e aí hoje eu brinco com o cliente, eu falo, tá bom, meu preço, vou dar um exemplo aqui, é 1.000 e você achou por 800. Se eu provar que o meu tá mais completo barato do que esse, é mais barato, eu não vou mais te cobrar 1.000, vou te cobrar 1.200, combinado? Aí o cara, não. Aí, calma. Assim, sabe qual não sabe brincar, não briga, né? Olha, assim, ele sabe qual que é o problema? Você calcula sem a cobertura de vidros, sem a quilometragem de guincho maior, só que você esqueceu... Só busca preço. Eu falei assim, só que você esqueceu, você contratou um guincho de 100 quilômetros, só que você viaja uma vez por mês para visitar sua família que mora lá no Ceará. Aí se o carro quebrar lá, tudo bem, você tem direito a 100 quilômetros, você vai guinchar num local próximo da cidade para consertar. Se você quiser guinchar para São Paulo, você pode, você só paga o excedente. Aí esse excedente, não em vai vez ser de custar só R$200, vai custar mais de 1.000. Aí eu falei para ele, então, me passa o que você calculou. Aí eu falo, amigão, você quer desse jeito, eu te faço por 700. Só que você não reclama comigo depois, se acontecer isso. Então, por um lado, ajuda, né? Porque o cliente ele consegue enxergar que eu não estou só oferecendo preço para ele. Eu estou preocupado em saber, olha, você tem uma quilometragem de guincho maior, você viaja bastante com o carro, você tem o segundo carro, você não precisa de um carro reserva, entendeu? Você vai trabalhar a pé, então você tem 2 carros, se acontecer alguma coisa, sua esposa tem o carro dela para buscar seus filhos na escola, ou vice-versa, se sua esposa trabalha também, que hoje a mulher... Antigamente a gente falava que a esposa cuidava dos filhos. Hoje a maioria tem que cuidar dos filhos e trabalhar também e cuidar da casa. Tem que fazer tudo, Tem que fazer tudo. Tem que cobrar o escanteio e lá cabecear. Então é muito importante que realmente a tecnologia ajudou muito. Mas por um outro lado, às vezes o cliente vai embora e quando ele precisa, ele volta. Não. Ele vê que deu problema e não teve atendimento. E o que eu vejo, né? Você falou aí de alguns tipos de seguro. Se a gente fosse hoje... escalonar ou elencar ali
quais os tipos de seguro mais vendidos, né? Que eu vejo eu como cliente. Então, tem carro, residência, empresarial, vida, seguro-saúde, né? Que hoje em dia também é muito comum, não só ter mais convênio médico, mas seguro-saúde. Tá, e fugindo disso, o que tem de inusitado aí? O que dá pra gente fazer? Porque às vezes a gente briga, o cara fez seguro do joelho, né? O que dá pra fazer de seguro aí que não é comum e que eventualmente já passou por você aí? Tem o seguro viagem também, né? Seguro viagem. Esse eu já usei. É isso aí, boa. Então, quem usou o seguro viagem nunca mais deixa de fazer. Você comprou e usou ou só comprou? Eu só comprei e usei pra uma viagem específica. Mas viajou, mas não teve problema. Não tive problema. Tá. Né? Então, mas se o cliente que já usou o seguro viagem, que passou teve mal, problema, que teve problema, o cara não deixa mais de fazer. Porque o custo fora do Brasil é muito alto. Uhum. Né? Mas mesmo aqui no Brasil, né? Se de repente você tem um extravio, tem uma perda ali de voo, sei lá, alguma coisa Isso. também. Você tem o valor do voo, você tem a bagagem se extraviar, você tem direito ao valor que você foi gasto lá no hospital. Uhum. Então, Porque hoje, o que é comum, desculpa até te cortar, mas não, só para você encaixar, que eu vejo, é muito comum, às vezes, as pessoas terem um convênio regionalizado de saúde. Aí eu vou viajar para o Nordeste, passei mal lá eu vou ter que ir no SUS, porque o meu convênio não atende lá. Então aí talvez nesse caso faça sentido. E a gente faz bastante seguro nacional, como você falou. Uhum. Porque o plano, tem muita gente que tem o plano nacional, que ele cobre no Brasil inteiro. E hoje, devido ao custo muito alto, tá tendo que fazer um plano só regional mesmo. Exato. Atendo aqui em São Paulo e se eu for para o Nordeste, eu faço um seguro Às viagem. vezes atende só aqui na região do ABC, por exemplo, que é onde a gente está agora gravando, né? Por exemplo, a gente grava em São Caetano do Sul, que é uma cidade aqui da região da Grande São Paulo, faz parte do ABC paulista e às vezes eu vejo, é muito comum ter convênio saúde regionalizado. E a gente faz muito também, não só o internacional, como você falou, o nacional. E o nacional é tão barato. Que você coloca no meio ali e nem vê. Eu falo só pro cara, que se precisar, vale a pena. E tem muita empresa que vai fazer evento que ela exige que o funcionário tenha. A gente faz também muito seguro para a empresa. Ah, legal. Mas não foge da conversa, não. Qual é o seguro que apareceu lá que é inusitado? Falou, mano, esse cara não quer fazer seguro disso. Vai, fala eu já tive seguro de jogador de futebol. Aí, ó. Já faz da perna. Da perna, que na verdade é um seguro de vida. E seguro de vida... Que vai pegar invalidez? Não, que ele cobre a diária de incapacidade temporária, que é o famoso DIT. Né? Então, se o cara se machuca, que igual o médico cirurgião. O médico quebrou o braço, ele não pode mais trabalhar. Na verdade, ele não está fazendo o seguro do braço, dele, de quebrar o braço. Ele chama diária de incapacidade temporária. Então, ele ficou com o braço quebrado, ficou 60 dias sem poder trabalhar, a renda comprovada, tem que ser comprovada, e do jogador de futebol, se o cara quebra a perna. Então, a Carla Pérez fazia o seguro do bumbum, da perna. Eu lembro dessas conversas aí. Então, na verdade, era um seguro de vida. Só que com algum direcionamento ali para incapacidade. Para incapacidade, ou se ficar inválida. Né? Então, na verdade, mas como que era o chamariz da venda? Eu vou vender o seguro da perna do jogador tal. Fiz seguro do bumbum da Carla Pérez. Então essa era a ideia da chamada. Da chamada para o cara falar, olha, eu fiz o seguro lá, então, do bumbum dela. Aí agora eu quero fazer uma pergunta. Vale ou não vale a pena fazer seguro de celular, cara? Isso é uma pergunta que eu sempre vejo essa conversa e, assim... colocando no papel, eu não vejo vantagem por conta do custo, mas eu quero ouvir de você o que você acha. Eu vou falar que eu faço para mim. Tá? Então, durante os 2 primeiros anos do que eu compro um aparelho novo, eu faço. 2 primeiros anos? 2 primeiros anos. Por quê? Normalmente eu compro o aparelho com valor mais baixo, porque alguém trouxe de fora, eu acabei viajando e comprei o aparelho, então o meu custo está um pouco mais baixo. Então essa diferença você joga no seguro. O problema o que é que fica caro? É a franquia. Como tem franquia para o roubo, então aí você acaba recebendo 50%, aí você coloca, olha, eu paguei mais tanto de seguro, talvez não compense. Mas a pergunta que eu te faço, né? Se você soubesse que ia roubar seu celular, você faria o seguro? Aí é óbvio, né? Exato. Você entendeu? Então, para quem teve o celular roubado ou quebrado, eu já tive o caso de cliente que deixou cair no chão e quebrou a tela.
Eu já fiz isso. Entendeu? Já tive com celular com 3 meses. Então eu falo assim, durante os 2 primeiros anos eu faço do meu. Uhum. Aí depois eu corro o risco, porque o valor já está mais baixo, aí o custo realmente fica caro, mas nos 2 primeiros anos eu sempre faço. Compensa teoricamente o risco ali. Porque o seguro ele pode cobrir o roubo, o furto. O furto o que que é? Eu quebro o carro o carro e pego. E hoje ele cobre o furto simples e até a transferência do Pix, em determinado valor. Furto simples o que que é? Já aconteceu com uma cliente nossa e ela não tinha cobertura na época. Furto simples está andando lá no shopping, alguém foi lá, abriu o zíper, pegou o celular da bolsa dela, ela nem percebeu. Uhum. Houve ameaça? Não. Rasgaram a bolsa dela, cortaram para pegar? Também não. Então o seguro não pagou. E para provar isso para a seguradora? Tranquilo, fácil, difícil? Então, você tem que fazer o boletim de ocorrência. Tá. Ali é Entendeu? a origem de tudo. A origem de tudo. Hoje, que nem uma colisão de 2 carros, nem se pede mais o boletim de ocorrência. Mas para alguns casos, que nem o roubo, o furto, tem que fazer o BO. É porque eu acho que na questão do carro, é meio que aquilo que você falou, já meio que entrou num ciclo ali que para a seguradora burocratizar já ficou caro. Então Sim. é melhor deixar rodar, né? A tecnologia, né? Até antes da pandemia, não existia a possibilidade de fazer um seguro de automóvel sem vistoria. Não existia um seguro de um carro usado. Eu lembro, você tinha que levar o carro lá num posto deles, ou eles iam até a sua casa, checava, colocava chip no carro. Hoje, 80% das vistorias são pelo aplicativo da seguradora. E esses 20%, 10 faz presencial e outras nem fazem. Eu coloco lá, eu transmito a proposta, aí já aparece lá, vistoria dispensada. Uhum. Aí eu entro no sistema da seguradora, agendo, vistoria analisada eletronicamente. Já está com cobertura. Nem vistoria. E quanto que a seguradora economizou? Fechando vários postos, não tendo um monte de funcionário. Coloca isso contra o risco. O risco diminuiu e ela agora faz desse jeito. Tem outro seguro que eu gosto muito, voltando um pouco por vida, é no Vida na Sucessão Empresarial. Esse era um tema legal que eu queria falar contigo. Como que funciona isso? Eu e você somos sócios. A sua esposa trabalha? Sim. Qual que é a profissão dela? Ela trabalha com TI também, tecnologia. Você já estragou meu exemplo. Mas tá bom, faz de conta que ela é professora. Eu vou falar do caso do meu irmão. Tá? A minha cunhada é psicopedagoga. Tá? Então, ela é muito boa naquilo que ela sabe fazer. Ela cuida de criança, do crescimento escolar, ajuda a criança a estudar, criança que tem deficiência, que é cega. Então, ela é especializada nisso. Mas para tocar uma corretora de seguros, se acontecer alguma coisa com o meu irmão, ela sabe gerenciar o nosso negócio? Qual que é a dinâmica que ela vai ter comigo? Tem um bom relacionamento como cunhada. Uhum. Mas e como sócia? Sabe comer uma pizza, tomar um vinho, mas não. Mas assim, o dia a dia não tem, eu tenho com meu irmão. Entendeu? A gente já tá juntos há mais de 30 anos juntos. Então a gente tem, apesar dele ser meu irmão, a gente tem a nossa dinâmica. Então, o que a gente pode fazer? Existe um seguro que eu falo para todo empresário: você tem a opção de trabalhar com a esposa do seu sócio, com o filho do seu sócio, ou você tem a opção de comprar à vista. Uhum. Se você já tem esse dinheiro guardado e não quer se preocupar, não tem problema. Mas você vai ter que ter essa solução. Porque uma coisa é o quanto que você trabalha e o quanto que você ganha. Uma coisa é o quanto os outros acham que vale o seu negócio e o quanto que você ganha também. Uhum. Aí eu falo para ele, olha, então você pode fazer isso daqui parcelado, com um pouquinho por mês. Como? Eu te ofereço um seguro de vida que é voltado para a sucessão empresarial. No falecimento de um dos sócios, a empresa recebe o dinheiro e chega lá para o herdeiro e fala, tô comprando a parte aqui do Sader à vista. Chega para sua esposa e fala, olha, tá aqui, tô comprando a parte dele, nossa empresa valia 2 milhões. Mas é feito um acordo. Evaluation ali de quanto que vale a empresa para fazer esse acordo do seguro. Isso, você tem que fazer a parte burocrática também. Então você pega o seu contador, pede para ele alterar o contrato social, colocar uma cláusula. Existe uma apólice de seguro de vida no valor de X reais que vai comprar a parte do herdeiro no caso de falecimento de um dos sócios. Uhum. Entendeu? E hoje é muito mais simples, você já pode fazer direto já para o herdeiro. Se você tiver tudo amarradinho com advogado e com o contador, você não precisa nem passar o dinheiro pela empresa,
já pode ir direto pro herdeiro, já foi lá, ó, a partir do momento eu morri, a minha filha recebe lá o valor e acabou. Isso é muito legal para você que é empresário que está assistindo a gente, e é uma conversa que a gente sempre tem bastante lá na TexLab. Essas coisas a gente tem que combinar quando tá tudo bem, né? Então é na hora que tá tudo bem que a gente combina, né, os pontos de saída, a gente costuma dizer. E isso é uma coisa que todo mundo é passível de acontecer, né? Todo mundo pode falecer do dia para a noite. Então é muito mais comum do que às vezes a gente imagina. E se a regra do jogo já tá combinada antes, principalmente entre os envolvidos, porque aí tanto vale para um lado quanto vale para o outro, fica muito mais fácil realmente de desenrolar. Porque o que a gente acaba vendo, e é comum de a gente assistir, brigas e problemas quando as coisas acontecem, principalmente falecimento, divórcio, enfim. Então, se der para resolver antes, quando tá tudo bem, com certeza o resultado vai ser muito melhor. Eu te fiz a brincadeira do celular, se você soubesse que ia ser roubado. Você já teria feito. O seguro de vida, a gente tem que fazer com saúde. Exato. Entendeu? Porque se você vai fazer uma cirurgia, você tem que fazer uma cirurgia, vai operar o coração porque você está com algum problema. Aí você pensa assim, putz, eu tenho uma filha, a minha filha mais velha tem 11 anos de idade. Então, você faria um seguro de vida por causa que faria uma cirurgia que o risco é alto? Você faria. Você acha que a seguradora aceitaria? É claro que não, né? Você entendeu? Então, o seguro de vida, principalmente, tem que fazer, como você falou, nessa parte de sucessão, quando está tudo bem na empresa, quando não aconteceu nada, e principalmente quando a pessoa está com saúde. Porque eu entrei num escritório, né, um escritório de advocacia grande, eles até me autorizam a falar o nome. Eu faço seguro do Toron Advogados, né? Legal. E é um escritório penal, eles são muito conhecidos, ele está sempre na mídia, e eles tiveram o falecimento de uma das sócias. E aí depois que eles tiveram que se preocupar, e aí eu já entrei lá e fiz todos os seguros dos outros sócios para não ter o mesmo problema, entendeu? Isso é um assunto mega importantíssimo para todo empresário que está assistindo a gente, certamente. Entendeu? É o que eu te falei, muitas vezes a gente tem aqui na cabeça, preciso do seguro do carro, preciso do seguro da casa, preciso do seguro viagem e o seguro de vida. Tá, mas assim, e todo o resto que pode acontecer, Isso, né? Tem muita coisa a mais que de repente faz sentido de a gente se preocupar, né? E que de repente um bom bate-papo com quem conhece, com quem vive ali, certamente consegue enxergar possibilidades de trazer soluções no caso de seguros, que vai trazer soluções para outras coisas, né? Isso, Não, mas é o que eu te falei, eu sou um apaixonado pelo seguro de vida, acho que todo mundo deveria ter. E sempre quando eu vou oferecer esse seguro da sucessão, eu sempre falo, sempre sai de uma conversa, né, que eu te falei do começo, que eu acabo num café, vou lá tomar o café, né? Eu tava na casa de um amigo, aí chegou um outro amigo dele. Ele falou, vou separar. Aí você já falou, não, calma. Faz o seguro primeiro. Então, a gente tava lá jantando na casa dele, aí chegou um casal com 2 crianças. Eu já conhecia a esposa dele, desse amigo, porque eu pegava minha filha na escola e encontrava com ela, pegando os filhos dela também. Aí comecei a bater papo com o marido dela, conversa daqui. Tem uma empresa de TI também. Bacana. Vocês são em quantos? Em 5, eu e mais 4. Falei, pô, que legal, né? Falei, cara, se um dia acontecer alguma coisa com vocês, né? Alguém morrer, o herdeiro vem trabalhar, assim, mas só conversando, né? O herdeiro vem trabalhar, ou vocês vão comprar a parte do... Vocês juntam os outros 4 e compram a parte dele. Não, a gente nunca pensou nisso. Eu falei, hoje não é dia, não sei o quê, vamos tomar um café, tem uma solução. Aí fui lá e também fechei os 5 seguros. De sucessão, porque... É o que eu te falei, ninguém pensa, mas certamente quando você leva e apresenta, se torna uma... Mas sabe qual que é o maior chamariz? Eu chego pra você e falo assim, já pensou você ter que trabalhar com a mulher do seu sócio? Aí o cara fala, pelo amor de Deus, nunca. Não. Então já quebra a sociedade agora. Ou a gente já termina agora, já faz o seguro, né? Exato. Bom, mas legal. E lá na empresa, Mário, como que foi essa divisão, né, entre...
a gente sabe que as dificuldades de uma empresa familiar, né? Eu já assisti a alguns casos, né, de clientes nossos, de família, né, que não se dão bem, que depois briga e quebra a sociedade, né, ou que empurra a sociedade para poder não se desfazer, mas não vive um bom relacionamento. Como que foi essa divisão para vocês de papéis lá na empresa? Né? Isso hoje tá bem definido, bem claro, Tá. né? Até quando era seu pai, né, que infelizmente aí já veio a falecer recentemente, mas como que era essa divisão pai, filhos? Estava sempre bem claro? Não, sempre bem claro. Quando eu e meu irmão, nós começamos a trabalhar, meu pai sempre falou pra gente o seguinte, falou, enquanto eu for vivo ou estiver trabalhando, estiver ativo, eu sou o dono do Quem negócio. manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Não adianta vocês acharem que são donos que não são. Ele falava assim, e eu e meu irmão, a gente sempre teve esse respeito. Legal. Muitas vezes a gente tinha até autonomia para tomar alguma decisão. Mas ia pedir A benção. gente fala assim, pai, o que você acha da gente fazer tal coisa? Ah, vocês acham que vai adiantar? Acho, então faz. Né? Então, apesar da gente já ter autonomia... Eu acho que a experiência do pai, assim, e aí não do pai, até daquele cara que construiu, que Sim. trouxe até aqui, e às vezes é o que a gente às vezes até fala, né? Cara, às vezes ouça um não ali, porque, cara, se ele tá falando é porque alguma coisa ele tá sentindo. Então, mas hoje eu vou fazer 50 anos de idade. Quando eu Uhum. tinha 40, eu achava que eu sabia mais. Quando eu tinha Uhum. 30, eu achava. Então, com o tempo a gente vai entendendo. Então, o que você falou faz totalmente sentido. Né? O cara tinha 80 anos, então eu perguntava pra ele, pai, o que você acha por aqui? Oh, não sei, talvez não seja bom. Aí eu falava, opa, deixa eu escutar o velho aqui, porque... Vamos dar uma atenção aqui. porque o velho tem mais experiência do que eu. Então, eu me destaco melhor na parte comercial e o meu irmão se destaca melhor na parte administrativa. Isso é ótimo. Por que eu tô aqui? Porque meu irmão tá lá cuidando do escritório. Por que eu posso fazer uma visita? Alguém tem que estar pilotando o avião lá, né? Por que eu tô fazendo uma visita? Porque o meu irmão tá lá cuidando. E antes eu tinha meu pai e o meu irmão cuidando. Então, meu irmão ficou com a parte administrativa, eu com a parte comercial e meu pai sempre no comando. Uhum. Aí, infelizmente, ele faleceu ano passado, foi aí que eu e meu irmão nos tornamos sócios. Mas a gente nunca teve essa vaidade de... eu preciso disso, eu quero ser sócio, eu quero ser dono. Não, a gente sempre soube esperar o momento certo. E quando a gente trabalha numa empresa, o que a gente faz? A gente quer que a empresa cresça. Claro. Se a empresa crescendo, eu vou ter algum benefício, algum Novas retorno oportunidades. ou retorno financeiro, igual o bancário. O bancário chega lá para você e vai falar, Sader, o meu banco. O cara é dono do banco? Não é. Uhum. Mas ele fala, o meu banco te oferece isso. Então, a gente fez, e principalmente quando a empresa é familiar, que você sabe que a empresa vai ser sua, então você se dedica ainda mais. Então a gente nunca teve esse problema. Legal. Mas acho que o maior desafio, foi o que você falou, é trabalhar em família. Não misturar, porque eu quando tinha 15 anos, eu fiz 18 anos, eu brigava com a minha mãe e falava, mãe, eu não consigo trabalhar com ele. Porque ele me trata como filho na empresa e como empregado em casa. Tô invertido, né? Eu falei, pô, não, assim, sabe? Aí eu não sei que hora que eu sou filho, não sei que hora que eu sou empregado. Aí tem hora que ele me briga comigo como pai, tem hora que briga como o patrão, o chefe. Eu falei, não, eu tô perdido. É bem complexo. Não, aí eu sou Mário Loschiavo filho. Era Mário Loschiavo. Aí eu virei Marinho. Aí quando falavam Mário, era comigo, ele falava, não, o Mário sou eu. Aí eu falava, pai, você esqueceu que você tem um filho que chama Mário? Pô, aí é sacanagem. Mas era, assim, acho que o maior desafio foi esse. Eu e meu irmão, a gente tem um combinado, isso desde que a gente começou a trabalhar juntos, né? Falou, olha, a empresa não pode se tornar o lado pessoal da gente. A gente pode se matar, mas aqui na empresa a gente é sócio, entendeu? Então, a gente até brinca. A gente briga, mas não pode ter melindre. Não, isso é mega importante, eu acho que em qualquer sociedade, né? Se você levar a vaidade acima de tudo, complicou, porque cada um vai querer ser mais do que o outro. E aí não vai ter diálogo, não vai ter conversa e não vai ter solução para aquilo que tá tentando se resolver. E é bom trabalhar com família, porque eu chego para meus amigos e falo, ainda bem que meu irmão emagreceu, né? Porque para carregar ele nas costas tá difícil, entendeu? Aí já vira então, assim, aí vira piada, então... Nem eu, nem o meu irmão, a gente tem esse problema de falar, não, sabe que é brincadeira, né? Então a gente não tem. Mas é difícil, não é assim, não é fácil, não. Não é fácil. Tem as vantagens, porque trabalhar com o pai e trabalhar com o irmão, você sabe que não vai te passar a perna. Sabe?
Não, pelo menos assim, na minha família, eu brinco mas não dá pra gente cravar isso, não. Eu falo pros meus amigos, eu acredito, né? Porque quem cuida da conta... A gente já estourou vários casos complexos, né? Não, mas eu acho que isso vem da... Mas é claro, é uma formação base, dos é uma pais, formação, né? uma criação, toda uma estrutura, né? Mas é o que você falou, a probabilidade de fato é muito menor. Né? Então eu sempre tive a vantagem de eu marcar um médico, eu não precisava marcar um médico de sábado. Podia marcar na semana, eu falava, vou lá no médico agora, entendeu? Então tem as vantagens, mas as desvantagens é o relacionamento. Aquilo que você falou, que se deu ruim ali no dia, à noite todo mundo tem que sentar na mesa e jantar junto, né? Tem que jantar junto. E fora que também, que você ter a sua própria empresa, se dá um problema, quem responde? Entendeu? Quando você é funcionário, o máximo que acontece é você ser mandado embora. É isso aí. Mas e para quem que segura? Se eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, fez um seguro errado, eu vou ter que pagar. Quem fez foi a empresa, né? Quem fez foi a empresa, entendeu? Não importa. E se a pessoa não puder me reembolsar? Complexo. Mas conta pra gente também, Mário, a questão lá da seguradora que te convidou lá pra um comercial, e aí você teve que fazer maquiagem. Vai, fala aí. Eu trabalho com a Mafre. A Mafre é uma companhia espanhola que está em um monte de país. Legal. Tá, há mais de 30 anos, né? A vermelhinha lá, né? A vermelhinha. E aí, final de 2023, toca meu telefone e falou, Mário, aqui é a Fernanda da Mafre, do marketing, né? Você gostaria de participar de um comercial? Eu falei, como é que é? Comercial na TV? Ela falou, na TV, vai passar na Band, não sei o quê. Eu até topo, né? Mas não sei se eu vou ter coragem. Nunca fui ator, né? Aí foi bacana, porque a Mafre escolheu 5 corretores do Brasil inteiro, com uma carteira de 19 mil corretores. Que prêmio, e a corretora de São Paulo, a escolhida foi a nossa. Aí a gente gravou com aquele ator Cássio Reis, o cara foi extremamente solícito, simpático, deu um monte de dica pra gente. Eu fui lá na Band, gravei 2 comerciais. Virou ator mesmo, virou apresentador. Eu falo que eu tô igual a ex-BBB, né? Meus 15 minutos de fama já acabaram. Mas aí o engraçado... Mas vale a experiência, fala a verdade. Valeu a experiência, e sabe o que foi engraçado? Porque um domingo eu tava lá em casa vendo a Fórmula 1 na Band, né? Aí chega uma mensagem. Pô, acabei de te ver aqui no comercial, era você mesmo. Era eu, então... Aí meu pai ainda estava vivo, né? Ele me mandava mensagem e falava assim, fulano te viu na televisão, ciclano te viu. Então, assim, tem uma... Fala, pai, a ideia era essa mesmo. A ideia era essa. Então, eu acho que o maior ganho disso tudo, além da visibilidade, é o reconhecimento que a companhia teve. Exato. Na maior metrópole de venda de seguros, que é São Paulo, escolher a Los Chiavo para ser o representante deles aqui em São Paulo. Então, foi uma visibilidade muito grande para a gente e um agradecimento para a companhia pelo reconhecimento desses 30 anos de trabalho que a gente teve com eles. Então, a Mafre trabalha com vocês desde sempre, então? É uma seguradora antiga? Ela comprou uma seguradora chamada Vera Cruz no passado. Né? Então, a gente trabalhava já desde 91. Então, com a Vera Cruz? Com a Vera Cruz e aí seguiu o trabalho. A gente seguiu o trabalho até hoje. Mas foi um reconhecimento muito bacana. Pô, que legal. Cara, quantas histórias e aquilo, né? Que a gente sempre fala, o tempo voando. Olha lá. O tempo voando. Então, a gente vai aproveitar aí os minutos finais para a gente fazer ali um fechamento com chave de ouro, né? Então, qual que é a ideia aqui, gente? A ideia o Mário aí trouxe uma mega surpresa pra gente, né? E a gente vai postar aqui, vai sortear para vocês uma mochila linda, 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 né? E qual que é a ideia? Como que a gente faz para participar desse sorteio, tá? E aí a Brenda me corrige se eu errar aqui, hein, Brenda? Me ajuda aí. Bom, primeiro você tem que curtir o nosso episódio, seja no Spotify ou seja no YouTube. Foi lá, marcou, curtiu, né? É o primeiro passo para a gente concorrer. Feito isso, segue a gente nas redes sociais. Então, a TexLab é @TexLabSoluções e a Los Chiavo, fala aí, Mário, como que é? @Los Chiavo Seguros, com Ótimo. CH. Boa, então Los Chiavo Seguros, né? Para você seguir tanto a TexLab quanto a Los Chiavos no Instagram. Então, curtiu o nosso episódio no Spotify e no YouTube.
marcou lá para seguir tanto a TexLab quanto a Los Chiavos, e aí você faz um comentário no Instagram, né? Que essa é a parte mais importante, marcando 2 amigos seus. Então, tanto na rede da TexLab quanto lá na rede da Los Chiavos, marcou 2 amigos, né? Tá concorrendo a essa super mochila que vai estar lá no post. E esse comentário tem que ser no post do sorteio, tá? Então, no dia do episódio no ar, a gente vai soltar esse post lá na rede social da TexLab, que também vai estar marcada a rede da Los Chiavos. Fez o comentário lá para 2 amigos, já está concorrendo, tá? Feito isso, né, o nosso time de marketing lá da Brenda vai fazer o sorteio e vai entrar em contato com você e a gente manda a mochila para você, né, aí na sua casa. E aí depois, claro, o que vai faltar é você fazer uma fotinho lá que recebeu a mochila para a gente postar também o ganhador da mochila na rede social, tá bom? Então não esquece, então já aproveita também, se inscreve lá no canal da TexLab para você sempre tá curtindo e recebendo ali os novos episódios que a gente sempre grava aqui quinzenalmente e sempre com uma conversa bacana com um empresário, com um convidado, né, que sempre traz assuntos e insights interessantes e conectados aí com a tecnologia, né? Show de bola, legal. Mário, estamos chegando aí nos minutos finais. Queria aproveitar de novo para te agradecer bastante mesmo aí pelo bate-papo. Como a gente tinha comentado, você viu que... passa muito rápido, né? né? Muito rápido, a conversa flui, né? Aquele alinhamento inicial que a gente faz é realmente só para pontuar algumas coisas, mas a gente não se apega a isso, não segue roteiro. A ideia realmente é sempre essa conversa descontraída, porque é aí que nasce as boas histórias, né? Isso. Então, de verdade mesmo, te agradecer e deixar aí você para fazer suas considerações finais, falar das redes sociais, site, como que faz para as pessoas te encontrarem, né? Fica à vontade aí para fazer até sua propaganda, seu merchanzinho aí. Primeiro, eu quero agradecer vocês pela oportunidade. É sempre muito bom a gente poder alinhar algo com o que a gente faz, que é a tecnologia junto com o seguro. Siga a gente, @Los Chiavos Seguros, ou nosso site loschiavosseguros.com.br. O que você precisar de seguro de responsabilidade civil, automóvel, vida, saúde, a gente está lá à disposição, tá? A gente tem um time que pode te ajudar e com certeza vai vir mais novidades e a gente vai ter um próximo bate-papo aqui, eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muita coisa para conversar. Mário, aqui é o seguinte, até a gente brinca aqui, a gente está enchendo, a gente começou esse podcast no meados de 2024, né? Teve ali uns primeiros, depois acabou até ficando uns meses sem, voltamos, regravamos, ou seja, é um projeto que nasceu em 2024, né? Então foi ganhando forma, foi ganhando formato, inclusive. Mas uma coisa é certa, todo mundo que a gente conversa, que a gente vem aqui falando em 2025, já gera um novo bate-papo para um futuro aí próximo, porque é isso, sempre fica faltando muita coisa para a gente conversar. A rotina das empresas e da nossa vida, ela é muito dinâmica, então sempre surge coisas novas, né? Então, certamente é aquilo que você falou, novas conversas virão porque novos assuntos irão ter ali oportunidade pra gente falar. Legal. E vamos agradecer a Rosana, né? A nossa professora Rosana, de inglês. Legal. Tem que deixar ali um agradecimento especial. Ela que fez o intermédio, né? A ponte ali, né? O que eu falei, a gente já tinha a oportunidade de se conhecer e conversar um pouquinho, mas ela acabou fazendo a ponte. Pô, a Rosana virou uma amiga mesmo. Uma amiga. Hoje não é mais só a minha professora, virou uma amiga. Muito, muito bom fazer aula com ela aí. Então, isso aí. Brigadão, Rô. Valeu. Ellen, conta pra gente aí. Passou a tremedeira? Passou a tremedeira. Tô de boa. A Ellen é a beleza aqui, né? Exato. Deixar o negócio aqui, né? Porque senão fica só 2 barbudos falando aqui, aí não tem graça. Poxa. Mário, obrigada. Assim, agora eu tô tendo uma ideia melhor sobre o que é seguros e, assim, já me vem um start de pensar, preciso também de um seguro. Isso é muito legal, né? Depois da conversa, então...
É só Obrigada. procurar a gente lá que a gente vai te ajudar. A ideia é aquilo que eu falei, às vezes a gente sabe, mas a gente traz para a roda de conversa aqui e nasce tantas boas ideias que é isso, a gente sempre vai para casa pensando muito naquilo que foi conversado. E certamente você que está aí ouvindo também, né, vai ter a oportunidade de ter esses insights aí, de às vezes coisas que são simples, né, e fáceis de resolver e que às vezes a gente está transformando num problemão, né, e dá para resolver de um jeito mais fácil. Então, isso mesmo. Show. Legal, gente. Muito obrigado aí pela presença, obrigado vocês também pela audiência, né? Como eu disse, curta aí o nosso vídeo, ou curta lá no Spotify, vamos se inscrever lá para ganhar essa mochila linda, né? Cadastra aqui no canal da TechSlab, marca lá o sininho para receber as novas postagens e a gente se vê aí no próximos episódios, tá bom? Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Valeu.